Olá, eu sou Sidney Miranda, sejam bem-vindos a mais uma aula de fotografia do projeto Memórias Construídas. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre os três pilares da fotografia, que são a abertura, a velocidade e o ISO. Hoje eu quero dar mais exemplos e falar um pouquinho mais sobre eles, né? E dar um destaque maior em cada um deles. A gente vai trabalhar e vai ver quais são as mudanças estéticas dependendo de qual configuração você usa, de como você usa, e entender também que tudo isso vai depender de uma leitura da luz, né? Vai depender de como você vai fazer essa leitura nessa composição fotográfica. Você vai entender que por meio dessa composição e por meio da soma desses elementos, você vai conseguir fazer esse registro fotográfico. Pensando nisso, eu dividi, né, em dois vídeos para que a gente fale sobre esse assunto. E nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a abertura e o ISO. A ideia é que a gente entenda quais são as possibilidades de criação dentro desses dois pilares dentro desse vídeo. E pensando em quais mudanças isso vai acontecer, né? Em que momento isso vai acontecer. E também eu trago exemplos de fotos que eu fiz, também pela questão de eu entender quais eram as condições de luz e entender como que essa foto foi registrada, né? Para mostrar para vocês também situações mais reais de como que essa foto foi feita e como que ela foi construída até chegar nesse resultado final. Lembrando que aqui eu estou falando diretamente falando sobre a câmera, né, sobre as configurações que existem numa câmera, mas o celular também vai usar dessas configurações na hora de um registro fotográfico. Então, se você mexer no celular, pode ser que tenha uma versão Pro ou alguma questão da câmera um pouco mais avançada que você consegue mexer em algum desses pilares. Então, eu recomendo que você olhe, né, no seu celular ou aonde você fotografa para entender quais são essas configurações, se tem como mexer em alguma delas, também para que você comece a fazer uma foto sabendo mexer nessas três, né? Ou em alguma delas, algum desses pilares, e também você consiga ter um maior controle e escolha quais pilares você quer dar destaque naquela foto, né? Porque a fotografia vai ser também essa soma desses três pilares. Você vai sempre tentar equilibrar os três para chegar perto do resultado que você deseja como fotógrafo, como fotógrafa. Agora nós vamos falar sobre a abertura do diafragma. Pensando na aula passada, eu disse que a luz entra pela objetiva ou pela lente, como a gente costuma falar, e por meio da abertura vai definir o quanto de luz vai entrar, né, por essa lente, por essa objetiva. E também a gente entende que quanto maior for a abertura, mais luz entra, mas os números são sempre menores, né, como 1.8 ou 2.4, e quanto menor for a abertura, menos luz entra, como no caso de f11 ou f22. A gente vai entender também que essas medidas são inversamente proporcionais, porque quanto maior o número, menos luz entra, quanto menor o número, mais luz entra. E hoje nós falaremos sobre a profundidade de campo, que é a área que está focada dentro da fotografia, né? A área que você escolhe está focada e nítida. Essa área que você vai chamar mais atenção na foto, né? Você vai pensar no que você quer que esteja focado naquela foto. A gente vai entender que quanto menor for a abertura, né? Então, quando o número for maior, mais nítida essa foto vai estar. Então, com menos pontos de desfoque, ela vai ter, né? Então, a gente vai ver que a gente vai causar essa nitidez
através também dessa medida da abertura, né? Quando a gente escolher que entre menos luz, usando uma configuração, um número, né, maior e escolhendo consequentemente uma abertura menor, essa foto vai estar mais nítida, com mais pontos de foco dentro da sua composição. Como nesse exemplo, que a foto foi feita em f13, né? Então eu escolhi essa abertura e todos os elementos estão focados. Todos os elementos que estão na frente ou atrás do modelo estão focados também. Nessa situação, eu fotografei num momento que estava muito sol, era mais ou menos umas 8 ou 9 da manhã, num dia de verão. Então estava muito sol e aí eu tive que usar também desse recurso da abertura para que eu conseguisse controlar essa luz que eu estava fotografando e, consequentemente, tudo ficou nítido, né? Então, tudo que está na frente ou atrás dele está tudo nítido e isso eu aumentei a minha profundidade de campo. E isso a gente vai ver também que vai depender dessa distância que eu estou do modelo e todos os elementos em volta, né? A gente vai entender que esse pilar ele vai ser sempre variável, não tem como falar que sempre em determinada abertura vai ter determinado resultado. Tudo vai depender da condição de luz que a gente vai fotografar, né? Mas é legal a gente perceber como que a gente pode aumentar essa profundidade de campo e deixar cada vez mais a foto com mais foco, se for o nosso objetivo, né? Com mais nitidez nos elementos, ou se a gente quer também escolher fotos que tenham menos nitidez no movimento e que eu escolhi só alguma coisa, né, ou algum elemento para ter esse foco e para chamar a atenção desse foco, né, e chamar a atenção dessa composição, dentro da composição fotográfica. Pensando nisso, a gente vai ver esse outro caso, que é uma foto que eu peguei e escolhi focar só no modelo. Então, todos os elementos que estão na frente e atrás dele estão em desfoque. Com isso, eu tenho uma profundidade de campo menor. E aí, nesse caso, eu estava mais próximo da planta que está na frente, né, desses elementos, e com esse fundo muito mais distante. Então, eu fiz essa foto em 1.8, né, em f/1.8, e esses elementos me ajudaram, né, essa distância entre elementos me ajudaram a criar esse desfoque entre os elementos que estão na frente e atrás. E também eu pensei intencionalmente em deixar essa planta da frente desfocada para criar esse efeito também na foto. Então a gente vai pensar também em todos esses elementos na hora de fazer a fotografia e pensar em como você vai posicionar seu modelo, por exemplo, e criar essa nova realidade, né, que a olho nu a gente não consegue montá-la, né, mas através da fotografia, dentro desse registro, a gente vai criando essas possibilidades e essa organização de elemento, mesmo com a profundidade de campo menor, né? Você pode escolher também esteticamente se você prefere trabalhar com essa profundidade de campo maior ou menor. E exatamente por isso que eu escolhi esses dois casos, porque eu mostro, né, como que essa profundidade vai variar dependendo da situação e de como essa foto vai ser feita, né? Porque uma foi feita com muito sol, que é o sol, né, das 8, 9 da manhã, e a outra já foi feita no final de tarde. Então, eu tenho um controle maior de quanto dessa luz vai entrar. E também, pensando na época do ano, né, por uma foto ter sido feita no verão, na luz, né, do verão, e a outra ter sido feita no inverno, como é o caso dessa segunda foto. Então, acho interessante a gente perceber que mesmo com composições bem parecidas, a gente consegue manter duas fotos bem diferentes por essa profundidade de campo. Agora, nós falaremos um pouco sobre o ISO. O ISO é o processamento ou a sensibilidade desse filme ou sensor. Então, a gente vai entender também que quanto maior o ISO, mais sensível à luz, né, mais esse processamento vai captar a luz,
mas quanto maior esse número, mais existe o risco de um ruído ou de um granulado na sua fotografia. Em alguns equipamentos, já no ISO 400, ele já manifesta essa presença desse ruído e desse granulado. Em outros, você vai conseguir segurar mais esse ruído dependendo de como esse processamento, né, de como essa sensibilidade acontece dentro desse equipamento. Né? Então tem alguns que só vão manifestar com ISOs bem mais altos, né? Como o ISO 1600 ou o ISO 3200, e isso dá uma gama muito grande, né, dentro dessa composição e dentro dessas variantes do que você quer ou não que apareça na foto, se você quer que esse ruído esteja evidente ou não dentro da sua composição fotográfica. Pensando também que uma foto com ruído não quer dizer que ela seja ruim ou que ela seja mal feita, né? Você pode usar disso também como uma linguagem e muitas vezes, pensando em casos extremos, você vai precisar registrar essa foto mesmo que ela tenha ruído. E às vezes vale mais você ter esse registro do que não ter o registro por conta do ruído. Você ainda consegue comunicar através dessa fotografia e pensar nesses elementos, né? Pensar também se dentro da sua questão estética esse ruído não pode agregar e também fazer parte dessa composição. Eu peguei um exemplo de uma foto que eu fiz em ISO 400 e também para que a gente analise como que o ISO vai se manifestar em momentos que existam menos luz, né? Nesse caso, eu estava nesse estúdio, né, de dança e não tinha tanta luz e estava num finalzinho de tarde. Então eu tive que subir esse ISO para fazer essa foto e, consequentemente, esse granulado fica mais evidente. E aí eu peguei esse granulado e transformei ele também numa linguagem dentro dessa fotografia, né? Eu peguei esse ponto, dramatizei mais em cima desse elemento, para que também ele tivesse evidência nessa fotografia. A gente vai perceber que o ISO ele vai se manifestar de maneira mais intensa nos pontos escuros e de sombra da foto, né? Como a gente vê nesse exemplo, e é legal a gente perceber como que a gente pode trabalhar com esse elemento no meio da fotografia. Já nesse outro caso, a gente vê que, no caso essa foto eu fiz com ISO 100, num momento em que a luz estava pegando praticamente direta no modelo. Então, a gente vê que não existe esse ruído na imagem e que essa imagem também tem essa nitidez, né, mais realçada, também pela mistura do ISO e da abertura, né, nessa captação dessa imagem. A gente vê que esses elementos somados, né, eles vão agregar também essa nitidez dentro dessa fotografia. E é legal a gente perceber essa diferença, né, entre esses dois casos, em que existe menos luz ou mais luz, e como que esse ISO vai se manifestar dentro dessa fotografia. É legal a gente perceber que não necessariamente uma foto super bem iluminada pode ser a foto que você deseja. Então, é legal que a gente pense nesses elementos também como uma forma e uma possibilidade. Não existe uma maneira, né, ou uma forma secreta de como compor e de como fotografar. Principalmente porque o nosso objetivo aqui é que a gente faça uma fotografia com um olhar mais artístico, né? Que a gente pense também em como agregar essa fotografia e essas técnicas para esse lado artístico. Então, acho muito legal que a gente se arrisque e teste essas possibilidades de composição e possibilidades também de mexer nesses três pilares, né? E entender um pouco mais sobre eles e praticar, porque essa parte da prática é muito importante nesse desenvolvimento de linguagem para que a gente realmente teste e veja o que gosta ou o que não gosta dentro da fotografia. Na próxima aula, nós falaremos um pouco sobre a velocidade e eu também vou destacar alguns pontos em que esse pilar pode se destacar e o que a gente consegue fazer com esse pilar dentro da fotografia. Por hoje é isso, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!